Olá, Fabi aqui. Hoje eu quero explicar para você que está iniciando, que é um contador iniciante, como você pode montar o seu escritório, tá? Mesmo que você ainda não tenha CRC, mesmo que você esteja começando agora. Então, eu quero te dar alguns passos para você começar a construir a sua carreira como contadora, a sua carreira como contadora. Mas não é qualquer contador, não, tá, gente? Não é qualquer contadora. É um contador consultor. É um assessor contábil, um assessor fiscal, um assessor administrativo. É muito importante que você saiba que a partir do próximo ano, né? A partir do próximo ano, teremos muitas atualizações, tá? Na forma da gente trabalhar. E os empresários, os empreendedores vão precisar e muito do nosso apoio enquanto profissional contábil. E você precisa diminuir a sua insegurança. Você precisa pegar o sabotador, sabe aquele sabotador, o crítico, que fica dizendo que você não está pronta, que ainda não é o momento, sabe? O seu crítico está muito alto. Precisa diminuir a interferência desse sabotador para você começar a trabalhar. Algumas atualizações eu já vou passar com vocês aqui hoje, para vocês já começarem a se especializar aí no negócio de vocês, combinado? Temos esse combinamento? Então, para você começar, você pode começar já com o que você tem, com o seu notebook, com a sua cadeira, com a sua mesinha. Foi assim que eu comecei. Eu comecei com a mesinha da Itaipava e uma cadeira da Itaipava, que, aliás, doía demais minhas costas, viu? Mas foi assim que eu comecei, no cantinho do meu quarto, a pegar os meus primeiros clientes mês. E por que que eu sempre falo para vocês que dá para atender 100% home office e por que que é melhor vocês começarem com o MEI? Porque foi assim que eu comecei. Eu comecei do zero, tá, gente? Eu era CLT, eu fiquei muitos anos sendo CLT e também tendo o escritório contábil. Por quê? Porque eu me sentia insegura, né? Até que eu fui criando as ferramentas que eu tenho hoje, principalmente para atendimento do MEI. Eu errei muito para acertar no atendimento do MEI. Errei pra caramba. Por isso que hoje tem algumas ferramentas que são essenciais para você cuidar desse empreendedor, desse MEI que chega para você. Porque o MEI, gente, é o primeiro passo da escada, né? É o primeiro passo ali, é o primeiro degrau. Depois do MEI, ele vai avançando enquanto empreendedor, enquanto empresário, e você que é contador, consultor, tem que orientar esse cliente. Você tem que educar esse cliente desde o momento que ele põe o pé dentro da sua assessoria, que ele põe o pé ali dentro do seu WhatsApp, da sua assessoria mensal, do seu caixa rápido. Você precisa cuidar desse cliente e orientar ele para que lá na frente, quando ele for subindo os níveis, ele já esteja preparado e com a musculatura forte. Para quê? Para que você consiga otimizar o seu tempo e ficar menos no operacional. E isso é possível, porque eu faço isso aqui e eu estou ensinando isso para as meninas lá na comunidade. Você não precisa alugar escritório, você não precisa ter um super como é que fala? Ali, uma super estante para poder gravar seus vídeos. Você não precisa ter um super cenário. Você não precisa ter milhões de treinamentos. Você não precisa ter pós em direito tributário. Não. Não é o momento de você fazer isso. Não é o momento de você comprar todas as pós que existem no universo. Não. Agora é o momento de você fortalecer a sua musculatura, diminuir a sua insegurança, o seu sabotador crítico. Agora é o momento de você diminuir o sabotador para você abrir o seu escritório contábil, mesmo sem CRC. Então, quais serviços você vai oferecer? Você vai oferecer serviços administrativos. Ai, Fabi, mas se eu não passar na prova do CRC, você vai passar. Sabe por que você vai passar? Porque enquanto você começa a atender os MEIs, você vai ficando mais forte, mais inteligente. Você vai aprendendo a aprender as questões tributárias, as questões fiscais, e quando chega na hora da prova, pronto, você está preparado emocionalmente e tecnicamente. Porque tem técnica para poder fazer a prova do CRC.
E eu posso fazer uma live ensinando para vocês, que foi a técnica que eu usei. E funciona, porque eu passei. Eu passei quando eu estava no 5º semestre da faculdade. Ou seja, eu nem tinha visto todas as matérias que iriam cair na prova do CRC. Inclusive, eu passei em um ano que foi considerada a prova mais difícil do CRC até aquele momento, que foi no 2º semestre de 2016. Foi considerada a prova mais difícil do CRC até aquele momento, 2º semestre de 2016. Vocês podem pesquisar na internet. E eu passei nessa prova, mesmo estando no 5º ano, né? No 5º semestre, perdão, no 5º semestre da faculdade. Ou seja, tinha um monte de matéria que eu não tinha visto ainda. Então, se eu passei, você também vai passar. Por quê? Porque nós somos feitas, né? Nós somos feitos da mesma matéria. Eu tenho inteligência, você tem inteligência, então você também consegue passar. Mas tem que diminuir os sabotadores. Tem que diminuir o crítico. Tem que diminuir a boazinha. Tá? É muito importante. Tem que diminuir o prestativo. Nós vamos trabalhar bastante nos sabotadores daqui para frente. Eu vou trazer bastante para vocês os sabotadores aqui, tá? Provavelmente teremos lives sobre os sabotadores para você começar a trabalhar isso em você. É muito importante. Sabe por que eu falo isso? Porque eu percebo que nós, contadores, que você, contador, fica muito preso à parte técnica. E aí, quando chega na frente de um cliente MEI para fechar, você se sente inseguro e não consegue. Porque você não sabe o que falar para ele contratar a sua assessoria. Porque as interferências estão aqui na sua orelha. Ó. Ai, o MEI não paga. Ai, o MEI só quer pagar baratinho. Ai, o MEI não paga nem a DAS. Ai, o MEI é uma pessoa que não quer fazer nada certo. Ai, o MEI não quer crescer. Tá tudo aqui no seu ouvido. Já virou um sabotador aqui. Ó, as interferências. Entende? Então, nós precisamos trabalhar também em você os sabotadores. Nós precisamos trabalhar em você também a questão emocional. É tão importante quanto a questão técnica. A questão técnica, você pegou um cliente de baixa de MEI, você vai lá, vai pegar o passo a passo que tem, o manual com todas as telas e vai conseguir dar baixa. Ah, eu quero abrir uma empresa MEI. Você vai pegar o passo a passo e você vai abrir a empresa MEI, porque tem o passo a passo certinho dentro da comunidade. Ai, Fabinho, eu peguei uma alteração de cadastro, eu peguei uma alteração de endereço do MEI. Vai pegar o passo a passo e vai conseguir fazer. Agora, entrar numa reunião express para fechar com esse cliente é outra coisa. Porque aí não depende de técnica, né? Não depende de técnica operacional, depende de técnica emocional. Como é que eu atendo o cliente quando ele está cara a cara comigo, para que ele entenda que ele precisa me contratar para crescer, para enfrentar a reforma tributária, para emitir nota fiscal, para não misturar o CPF com o CNPJ e pagar mais impostos. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu preciso ter uma musculatura emocional forte. E eu vou começar a trazer isso muito para vocês, porque vocês precisam. É importante que vocês saibam que, para poder atender um cliente cara a cara, você primeiro precisa ter um roteiro. O roteiro eu já preparei para vocês. Segundo, vocês têm que treinar. Tem que pegar um roteiro e treinar. Sabe? Tem que pegar um roteiro, treinar na frente do espelho, treinar com o marido, treinar com o seu colega de trabalho, treinar com a sua filha, com o seu filho. Você precisa treinar lá na comunidade, no nosso plantão de dúvida. Você precisa treinar. Na hora que você entra ali na reunião express, cara a cara com o seu cliente, como é que você vai fazer com que esse cliente entenda que a única solução da vida dele é estar com você, é adquirir a sua assessoria mensal, administrativa, financeira, contábil. Como que você vai fazer isso? Como é que você vai oferecer para ele o painel financeiro, para ele ter nas mãos todos os meses os números? Contador, a era de oferecer serviço técnico, operacional, acabou. Acabou. Você precisa oferecer para o seu cliente MEI que quer crescer o que ele precisa para poder não ser pego pela receita. Para poder enfrentar a reforma tributária. Pensa comigo aqui. Um cliente que está doido para crescer, mas não sabe como emitir nota fiscal.
de mercadoria. Ele não sabe cadastrar no Blink, ele não sabe qual CFOP usar, ele não sabe qual certificado usar. O óbvio precisa ser dito. O cliente, gente, ele não sabe nem qual certificado ele compra. Existe escola para ser empresário? Existe, Fabrícia? Não. Não existe. Então, quem é que tem que treinar o MEI? Quem é que tem que treinar o pequeno empreendedor para ele ser empresário? Você. Você é contador. Você é contador que é contador consultor, que é contador 10K. Você precisa treinar esse cliente para que ele seja um empresário. É você que vai fazer parte dessa história. É possível começar hoje o seu escritório contábil atendendo MEIs. Claro que é possível. Porque eu fiz isso. E eu tô aqui no campo todos os dias. Eu tô jogando o jogo que você está jogando. Tudo o que acontece eu tenho que aprender, eu tenho que estudar para trazer para os meus clientes. E aí eu já aproveito e trago para vocês. O MEI, gente, ele precisa de você, contador. Ele precisa da sua orientação, senão ele vai fechar as portas. Então, por mais que você tenha insegurança técnica de saber como é que faz um desenquadramento, como é que faz uma baixa, como é que faz uma abertura, como é que o que eu faço quando o cliente manda o documento para mim, isso tudo você aprende na comunidade, não tem problema. Mas oferecer para o cliente o seu serviço sem culpa, oferecer para o cliente o seu serviço sem culpa, aí é outra coisa. Aí é um passo a mais, é você entrar com ele numa sala do Zoom, numa sala do Meet e, de fato, mostrar para ele a importância e a diferença que você vai fazer na vida dele. Mostrar para ele que sozinho não dá. Ele precisa seguir com você, porque senão ele vai ter problemas com o fisco. Ele vai continuar nadando, nadando, nadando e morrendo na beira da praia. Vivendo o loop infinito do tô rico, tô pobre. Por que que isso acontece? Porque ele não tem orientação correta. Vocês entendem? Então é muito importante que você, como contador consultor, comece o seu escritório agora atendendo o mês. Porque, veja, tá bom, vamos supor que o MEI tenha lá um aplicativo onde ele faça tudo. Beleza. Perfeito. Só que lá dentro do aplicativo não explica o que é cada coisa para ele. Não explica como é que ele faz para conseguir um empréstimo do Pronamp, para conseguir um empréstimo do FGI, para crescer a sua operação, para fazer com que entre mais dinheiro dentro da empresa dele. Ele não sabe se ele pega um empréstimo do Pronamp, se ele pega um empréstimo na PF, lá que a gerente dele está oferecendo. Quem vai poder orientá-lo? Você. E quais documentos é necessário? Quais documentos são necessários para pegar um empréstimo? É você que vai orientar o seu cliente. Você não pode se negar, você não pode se esconder. Chega. Chega de desculpas, chega de vergonha, de falar que é contador. Vamos encher a boca para falar. Somos contadores, consultores. E a economia do Brasil depende de nós. Eu preciso fazer a minha parte de educar os clientes e você também. Porque senão, quando ele chegar lá no Simples Nacional, quando ele chegar lá no lucro presumido, lá no lucro real, ele vai ter problemas. Ele vai ter multas altíssimas e você também. Por quê? Porque ele não foi preparado na base. Eu preciso preparar todo cliente que chega, para ele chegar lá na frente. E como é que eu faço isso? Tendo as ferramentas certas para oferecer o painel para ele, os documentos que eu preciso solicitar todos os meses. E eu preciso ter estrutura emocional para falar com esse cliente. Para que, de fato, quando eu falar para ele enviar os documentos, ele envie. E para isso, contador, você precisa treinar o seu emocional. Você precisa entender que os clientes não são seus amigos. Eles não são.
É uma parceria. Você é parceiro dele. Você ajuda ele a administrar o patrimônio dele. É o seu olhar e o seu tempo dedicado à empresa dele para que ele cresça cada vez mais. E isso vale muito. O seu olhar numa empresa hoje pode mudar o rumo dessa empresa. Uma palavra que você der para um empresário MEI hoje pode mudar a vida dele. Mas não é se escondendo atrás da insegurança, atrás do medo, atrás das interferências, tá? Que são muitas, você tem que calar as interferências, diminuir os sabotadores, para você conseguir entrar numa reunião express e sair de lá com o cliente fechado. Hoje, aqui na 2F, se eu participo de 10 reuniões, gente, 10 reuniões eu fecho. 10 reuniões eu fecho. Por quê? Porque eu sou a mágica do fechamento, né? Não. Não. Porque tem técnica. Porque tem um jeito certo de fazer. É você mostrar para o cliente que você se importa. É você mostrar para o seu cliente MEI que ele só vai avançar, ele só vai para a próxima fase se ele estiver com você. Quantas atualizações temos agora? Temos atualização do aluguel, IPS, CBS. Temos atualização que todo mês vai ter que emitir nota fiscal. Temos atualização de que mais? Temos atualização da reforma tributária, né? Em relação ao que todos os empreendedores terão que emitir nota a partir de 2027. Não é verdade? Temos a atualização que a pessoa física vai emitir nota fiscal se ela for contribuinte de IBS, CBS. Temos muitas atualizações, muitas. Eu vou fazer aula de atualização para vocês, viu? Fiquem ligados aqui, porque eu vou fazer uma live só de atualizações, tá? O que vem por aí. Mas hoje eu quero passar para vocês os 3 primeiros passos que vocês vão dar para abrir o escritório de vocês, para começar o escritório de vocês hoje, agora. Na hora que terminar aqui, você já vai começar a trabalhar aí no seu escritório. Primeiro, não importa se você tem CLC, não importa se você ainda é CLT, não importa. Você pode começar agora. Por quê? Porque eu era CLT. Eu fui CLT muitos anos, então você pode começar sendo CLT. Aliás, te digo mais. Se você é CLT, use a CLT para ser o seu patrocinador. A CLT vai ser o patrocinador do seu projeto, que é o seu escritório. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai organizar um cantinho na sua casa para você começar a atender os seus clientes. Primeira coisa, você vai organizar um cantinho na sua casa para você começar a atender os seus clientes. Segundo, você vai arrumar um tempo na sua agenda para começar a falar para todo mundo que você conhece, tá? E lá na comunidade tem um roteiro para você fazer isso. Todo mundo que você conhece tem que saber que você é contadora, que você é contador. Todo mundo. Sabe por quê, gente? Nós temos mais de 16 milhões de MEIs no Brasil. Então, se abriu a porta da sua casa, colocou o pé na rua, você está tropeçando no MEI. Você foi na padaria, até você chegar lá, porque a padaria é sempre no fundo do supermercado, né? Até você chegar lá na padaria, no fundo do supermercado, você já tropeçou nos 10 MEIs. Todo lugar que você vai tem MEI para você atender. Todo lugar que você vai tem MEI para você atender. Você respirou, tem MEI. Agora eu te pergunto, por que é que você tem tanto conhecimento, mas não está faturando 5 mil reais, não está faturando 10 mil reais? Por quê? Você é tão inteligente, por que você não está realizando seus sonhos? Você fez pós em direito tributário, por que é que você não está realizando tudo que você gostaria? Por que você não vai passar as férias onde você gostaria? Então, o primeiro é arrumar um cantinho na sua casa para você começar a atender os seus MEIs. O segundo, qual que é? O segundo é você deixar todo mundo saber que você é contadora, consultora. E aí você vai pegar
o passo a passo lá do roteiro, lá dentro do Trello. E o terceiro, qual que é? O terceiro é você definir a sua hora mínima. O valor da sua hora mínima. Sabe por quê? Porque os clientes, eles vão chegar. Eles vão chegar, isso aí eu não tenho dúvida. Porque tem MEI para todo mundo, tem empreendedor para todo mundo. Eles vão chegar porque eles querem nadar nesse oceano azul que você está nadando. Eles querem ter um contador de sucesso, que seja seguro, que vá orientá-lo para que ele também consiga crescer. Então, você precisa definir o valor da sua hora mínimo, para quando chegar o cliente, você não ficar em dúvida. É claro que lá na comunidade a gente tem a planilha, tá, de precificação com os valores. É claro que lá na comunidade, lá dentro do Trello, a gente tem ali a planilha de precificação. Mas antes de você olhar a planilha de precificação, para você não ter dúvida quanto você vai cobrar, para você não se sentir seguro, define o valor da sua hora mínima. Qual é o valor mínimo que você quer receber por serviço? Ai, Fabi, o valor mínimo que eu quero receber é R$75. Pronto. Mas Fabi, eu vou cobrar R$75 para emitir uma nota? Não, você vai fazer um pacote de emissão de notas, onde você emite 3 notas por mês e cobra R$75. Pronto. Qual é o valor mínimo? Todo profissional precisa ter um valor mínimo para cobrar. O que mata vocês na insegurança, no medo, lá na hora da reunião express, é não ter o valor mínimo para cobrar. Porque aí na hora de falar o preço, você se sente insegura, você se sente inferior, você olha para o bolso do seu cliente. Você não tem que olhar para o bolso do seu cliente como se fosse o seu. O seu cliente é o seu cliente. E quando a pessoa quer, gente, ela move mundos e fundos para te contratar. Todos nós somos assim. Quando você quer uma coisa, você não vai até o fim para conseguir. Quando você quer comprar uma coisa, você não faz um tumulto para conseguir. É a mesma coisa. Não olhe para o seu cliente com o seu bolso. Não olhe para o seu cliente com o seu bolso. Pare com isso. Então, agora, hoje, eu quero que você defina o valor da sua hora mínima e faça um stories e me marque lá. Fabinho, aqui, ó, quero fotos, hein? Aqui o valor da minha hora mínima. Ah, o valor da minha hora mínima, tá? É R$100, sabe? Eu não quero fazer nenhum serviço para poder faturar menos de R$100. Tá bom. Chegou um cliente de parcelamento do MEI. Quanto você vai cobrar? O mínimo é R$100. Acabou a dúvida, acabou o problema, gente. Acabou. Nós precisamos usar as ferramentas que a gente tem ao nosso favor. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar sempre patinando e não vai aproveitar o oceano azul que nós estamos aproveitando agora. Eu e as meninas e os meninos da comunidade. Você não vai aproveitar o oceano azul que começa agora e vai durar pelos próximos 10 anos. Se você perdeu isso, você perdeu tudo. Defina o valor da hora mínima. Quanto é que você quer faturar no mínimo em cada atendimento? Ai, Fabi, mas eu não posso cobrar R$100 para emitir uma guia. Realmente, você não vai cobrar R$100 para emitir uma guia, mas você vai vender um pacote para ele, para que você daqui para frente emita todas as guias para ele. E aí você pode cobrar R$150 mensais. Pronto. Todo mês ele nem precisa te lembrar que você tem uma planilha onde você anota todos os clientes, você tem que mandar o parcelamento. Chegou no dia 10, você vai enviar o parcelamento para todos aqueles clientes. Pronto. Tá aí, você conseguiu o valor que você queria pela sua hora mínima. O que você escolheu, o que você definiu. Então, quando eu defino o valor da hora mínima que eu quero, eu começo a me sentir valorizada. Eu começo a sentir que eu estou no controle. Eu começo a ter mais coragem de falar quanto que é o meu serviço. Entendeu? Ah lá, a Jana falou, ama essa comunidade. Nós também te amamos. Ó. Então, assim, Divina, ó as alunas aí, falem aí, gente, pro pessoal como é estar na comunidade. Escrevam aí. Como é estar na comunidade para vocês. Qual é a diferença que está fazendo para vocês estar na comunidade? Gente,
Então, vamos recapitular? Vamos recapitular para você começar o seu escritório contábil hoje, tá? Mesmo sem CRC, mesmo que você não tenha ainda passado na prova, mesmo que você não tenha experiência, o que você vai fazer? Arrumar um cantinho na sua casa para você atender os primeiros clientes. Arrumar um cantinho lá que seja só seu, tá? O segundo passo que você vai fazer, qual que é? Deixar todo mundo saber que você é contadora. Todo mundo tem que saber, a família, no bairro, na cidade, todo mundo. Todo lugar que você for, as pessoas precisam saber que você é contadora, consultora. E o terceiro é definir o valor mínimo que você quer ganhar por cada serviço. Pronto, só isso daqui já mudou a sua história. Só isso daqui que eu acabei de ensinar já mudou a sua história. Acabou. Olha o que as meninas estão dizendo. Abriu minha mente, aprendo muito, é vida. Minha vida profissional mudou. Deixa eu tirar print, peraí. Preciso tirar print dessas lindezas. Não sou eu que estou dizendo, são elas. Então, você definiu esses 3 passos, agora é hora de você colocar a mão na massa. E aí você vai pegar o quê? O roteiro que tem lá para você gerar caixa rápido, para você fazer suas primeiras reuniões express, vai pegar o roteiro lá dentro do Trello, lá dentro da Hotmart, lá dentro da comunidade. Combinado? Então, ó, logo eu vou vir com outra live só com as atualizações para 2026. Vou trazer todas as atualizações para você que é contador, saber como orientar o seu cliente. Combinado? Temos esse combinamento? Temos? Então, a gente se vê e continue acompanhando.